Em uma base diária, você está clamando e chorando pelo reino. Ele está vindo com a sua glória, com o seu trono, com o seu reino. Então, com a sua recompensa e juízo também. Então é muito importante se preparar por causa daquilo que está diante de vocês. E na escritura que descreve o arrebatamento da igreja, eu quero avançar esta conversa com vocês, povo abençoado. Na escritura base, se você abrir novamente 1 Tessalonicenses, muitas pessoas estão nos seus lugares de trabalho, nos bancos, nos seus escritórios, em salas de reuniões. As pessoas me enviam fotos de que eles estão ouvindo, estão sintonizando. Isso é impressionante, isso é avivamento. Doutores estão sintonizados durante a hora do almoço com as enfermeiras para ouvir este grande anúncio da vinda do Messias. Por favor, prepare-se para a vinda do Messias. 1 Tessalonicenses, para avançar com esta conversa. A escritura base de como o dia de Deus está se desenrolando, como será o retorno de Cristo. Essa escritura em 1 Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses 4, do 13. Ontem nós lemos 16 e 17. No 13 ele diz: irmãos e irmãs, não queremos que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem na morte. Ele está falando aqui a respeito de ignorância na igreja. Você pode dizer que o tema geral que o Senhor está estabelecendo aqui, enfatizando, é a ignorância na igreja. Irmãos e irmãs, nós não queremos que vocês sejam ignorantes ou desinformados a respeito daqueles que dormem na morte, para que vocês não se entristeçam como o resto da humanidade que não tem esperança. Ele está falando de coisas grandes, ele está falando da ignorância na igreja, que na igreja nós temos irmãos que ainda estão sentados lá e eles são chamados os irmãos ignorantes. Talvez esta seja a maior congregação na terra agora. Nesta igreja em Tessalônica, eu já estive em Tessalônica, quando eu vivi em Israel por muitos anos, o Senhor me chamou de lá. Muitas vezes eu fui à Europa através das aerolinhas olímpicas e eu passava por Tel Aviv, Atenas, Tessalônica, depois Frankfurt ou Paris. Então eu conheço aquela cidade, mas a cidade naquela escritura em Tessalonicenses, foi dito a eles foram ensinados a doutrina do pecado e as consequências, a doutrina da salvação, inclusive a vinda do Messias. Mas quando os seus amados começaram a morrer, quando agora Paulo partiu, e os seus amados começaram a morrer antes do arrebatamento, eles começaram a tremer. Alguns disseram: ei, será que o arrebatamento já aconteceu? Alguns ficaram pensando: esses meus amados que morreram, será que eles se perderam? Será que eles vão se beneficiar da vinda do Messias? Então, isso é uma repreensão onde quer que vocês estejam, nos seus quiosques, restaurantes. Isto é uma repreensão e um encorajamento. Porque a primeira igreja, mais de 1000 anos, 2000 anos atrás, a igreja primitiva, quando ela era plantada, ela começou a esperar pela vinda do Messias imediatamente. Você pode imaginar quanto mais você deve esperar pela vinda do Messias. Vocês que viram a chuva do Monte do Espírito Santo, a chuva do Monte Carmelo 31 vezes. Amanhã eles estarão aqui, grandes celebrações aqui, a visitação de Boa Vista, vocês viram a visitação de Yom Sucro, a visitação de Deus em Kisumu, quando eu chamei ele na nuvem, e eu disse: somente sobre a tenda, e choveu somente sobre a tenda. Quanto mais você deve se preparar, mais do que a igreja primitiva do primeiro século, e na Tessalônica. Mas ele está ressaltando uma coisa muito importante que eu quero trazer para vocês sintonizados. Talvez você vai para outra, talvez ninguém falou com você dessa maneira.
Então ele está dizendo que há uma grande congregação na igreja. Na Tessalônica, essas pessoas estavam sentados na igreja e eles achavam que os amados deles morreram, que quando você morre antes do arrebatamento, você estaria totalmente perdido e não se beneficiaria do arrebatamento. É por isso que o Senhor respondeu para eles aqui, ele diz: nós não queremos que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem na morte, para que vocês não se entristeçam como o resto da humanidade que não tem esperança. Ele levanta e ressalta algo mais antes de eu lidar com a ignorância. Ele ressalta o fato de que nós cristãos, o fato de que Jesus ressuscitou, morreu e derrotou a morte, ele esmagou o ferrão da morte, ele arrancou o ferrão da morte da boca do diabo. É como, eu não sei como colocar isso para vocês. Vamos dizer que você tem uma criança pequenininha na casa. Isso é imaginar. Imagina que você tem uma criancinha na casa e essa criança te falou: mãe, as abelhas são muito ruins. Quando ela te pica, dói muito. Talvez se você está andando ao redor da casa, se você puder pegar aquela abelha e arrancar o ferrão dela, então a criancinha volta e fala: mamãe, olha, a abelha está aqui, mas não se preocupe, mamãe. Eu não tenho mais medo, porque eu já arranquei o ferrão dela, ela não pode mais ferrar. Então foi isso que Jesus fez. Ele arrancou o ferrão da morte para você não temer mais a morte. Então isso realmente se torna a premissa para a nossa vida sacrificial. Não importa a perseguição naquele escritório, não importa. Você está se vestindo assim? Por que você está vestindo saia longa e prendendo o cabelo? Não importa a perseguição. Nós agora vivemos para a esperança da ressurreição. Essa é a nossa vida sacrificial. Agora nós podemos ficar de pé por Jesus. Se você pregar o Evangelho, agora você não teme mais a morte, porque Jesus arrancou o ferrão da morte. É por isso que a primeira igreja, eles concordaram de ir para a arena, ser comidos por leões, leopardos, sem renunciar a Jesus. É por isso que os discípulos de Jesus concordaram de ser crucificados. Me disseram que no centro de onde é a Praça do Vaticano, Paulo foi decapitado lá, na porta do que hoje você conhece como a Praça do Vaticano em Roma. Por quê? Por causa do fato de que o Senhor agora arrancou o ferrão da morte. Mas ele está falando aqui a respeito de ignorância, que há um grupo de cristãos que podem sentar na igreja sem saber o fundamento, a pedra fundal da sua fé, que é a ressurreição de Jesus. O que nos separa dos muçulmanos e hindus é porque nós temos a promessa da ressurreição, porque Jesus derrotou a morte. Então, povo abençoado, ele está dizendo aqui, ignorância, é isso que eu quero enfatizar nesta hora do almoço. E ele menciona a fé, a esperança cristã. Então, as mães, os pais, se você abrir a Bíblia depois do jantar naquela casa, é melhor você falar com seus filhos sobre a ressurreição de Jesus, a única esperança que nós temos. Você sabe, nós temos que pregar nos nossos púlpitos o poder da ressurreição de Cristo. Mas o mais importante que eu quero enfatizar nessa hora do almoço, enquanto você está na sua hora do almoço, você está no jardim, você está ouvindo a rádio com seus colegas, nós estamos jejuando agora, vamos quebrar esta noite. Mas vocês que estão comendo talvez batata frita com seus colegas, então neste tempo, e você está sintonizado, eu quero lidar com este assunto da ignorância na igreja. Em outras palavras, ele está dizendo, nós não podemos viver como o resto da humanidade que não tem esperança e esperar entrar no céu. Você não pode
ser nascido de novo e viver como pessoas que não conhecem Cristo. De forma nenhuma, é isso que ele está enfatizando lá. Você não pode começar a viver como inimigos da cruz e então entrar no reino de Deus. É isso que ele está enfatizando aqui, ressaltando aqui. Você não pode viver como se Cristo Jesus nunca tivesse vindo, nunca tivesse morrido, não há consequência da morte dele, e então esperar entrar no eterno, super glorioso reino de Deus. Isso é isso que ele está enfatizando aqui. Nós não podemos viver como o resto da humanidade que não tem esperança. Nós não podemos viver assim. Muito sério, se você olhar a igreja hoje, eles vivem como os ateus. As saias curtas que são vendidas pelos designers imorais estão dentro da igreja. Eles não podem imaginar que eles vão viver assim e entrar no reino. Há uma grande ignorância, eles estão vivendo sem ignorância. Entretanto, o Senhor é muito claro que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então isso é muito sério. Ele está dizendo que tem que haver uma distinção entre nós que somos nascidos de novo e o mundo. Que quando as pessoas olham para nós, elas dizem, olha, uau, a noiva, a igreja, os nascidos de novo. Quando você entra no escritório e todos se veem, eles dizem, oh, essa pessoa é nascida de novo. Você não participa da corrupção. Você não está envolvido com as vestes imorais e piadas sujas de homens e mulheres. Não. Tem que haver uma diferença da forma como você vive a sua vida, porque a morte de Jesus eu vou repetir, tem que ter consequências na sua vida. E hoje eu quero ressaltar o fato de que a maior congregação na terra chama-se os irmãos ignorantes. Eles estão sentados na igreja e eles são totalmente ignorantes do fato de que eles não abraçam a santidade. Eles não têm um esforço deliberado para abraçar a justiça e eles não entrarão no reino de Deus. E porque eles estão brincando com o pecado, você pode dizer que o diabo mentiu para a igreja e a igreja deste dia, desta era 2026, estão vivendo em total ignorância da severidade do lago de fogo, do inferno. Eles estão vivendo em total ignorância do inferno. Muito sério. Porque se eles souberem quão mortal, quão terrível e quão mortal é o pecado, eles fariam um esforço pessoal para se separar do pecado. Então, no livro de João, o livro do Apocalipse, capítulo 5, não temos muito tempo, porque vamos voltar para as igrejas, para os escritórios. Ele diz o seguinte, Apocalipse, capítulo 5, do versículo 1. Então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Versículo 3, Apocalipse 5. Mas ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, ou sequer olhar dentro dele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e de olhar dentro dele. Então um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e quebrar os seus selos. Então eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 24 anciãos. Eu posso compartilhar isso porque eu já vi isso. Eu já vi isso no céu. Mesmo se você pegar a visão de abril, 2 de abril de 2004, esta visão
que é o marco que trouxe de volta Benjamin Netanyahu para o trono, quando eu disse, João Batista aparece do trono, o Senhor me leva até o trono, João Batista aparece, nós estamos de pé diante do trono, a glória é imensa, eu posso ouvir o som da terrível glória de Deus fluindo ao redor do trono, com um tom sibilante assim. Então eu dei a profecia, o Senhor nos leva sobre Jerusalém, nós vemos Benjamin Netanyahu voltando, e ele está lá até hoje. Eu sou aquele que o chamei de volta, diz o Senhor. Benjamin Netanyahu 2, porque o primeiro Benjamin Netanyahu, eu estava em Israel sobre Isaac Rabin, e agora, esse era o tempo que eu estava em Israel. Então isso é muito sério, ele está dizendo que João está chorando, eu chorei, isso é muito choro. Por que João estava chorando? Ele está chorando porque ninguém foi achado digno de tomar o livro das mãos de Deus Pai, Jeová Elohim, meu amigo. Ele está segurando o rolo com a sua mão direita, E ninguém foi achado digno nem no céu, acima do céu, na terra ou debaixo da terra, em nenhum lugar. Ninguém foi achado digno de tomar o livro e quebrar os selos. Então João chorava por quê? Por causa do terror do inferno. O diabo mentiu para esta geração. Que não se preocupe, o pecado não é nada. É como se ele mentiu para eles que o inferno é um lugar onde os amigos vão se encontrar lá. Não mesmo. Inferno é isolação total, escuridão, o fogo é inacreditável. Você queima. E o Senhor nos faz ouvir bilhões de pessoas chorando. Alguns deles estão dizendo, dá-me uma segunda chance. Bilhões de pessoas tremendo, escuro lá, você está isolado. E alguém estava dizendo, eu vou obedecer os teus profetas. Me dá uma outra chance, se eu voltar eu vou obedecer aos seus profetas. As pessoas se lamentavam, Lucas 16, do 19 ao 31. Lázaro e o homem rico. O homem rico está em tormento. Todo aquele que entra no inferno não sai. E o fogo, a fumaça do seu tormento, sobe pelos séculos dos séculos. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Somente Jeová tem este nome. Então isso significa que enquanto o Senhor viver, você estará atormentado, queimando, assando. Eu não posso respirar. Eu não consigo respirar. Estes são os sons que eu ouvi. Então João está chorando aqui descontroladamente. Por quê? Porque por causa do terror de ter um mundo sem o Salvador que pode tomar o livro de Deus e liberar a agenda e os propósitos de Deus, a vontade de Deus na terra, libertar a terra de Satanás. Que se o Messias não for achado, se o Messias não está lá, o Redentor não está lá, então todos, por causa do preço do pecado, o salário do pecado vai para o lago de fogo. E ele diz, eu chorava muito, muito. Capítulo 4, versículo 4, porque ninguém foi achado digno de tomar o livro, de abrir o rolo e olhar dentro. Este rolo é o rolo que ele me mostrou na sala do trono. Vocês do ministério, toda ocasião, eu falo para vocês, eu vi o Cordeiro de Deus quebrar os selos. Eu disse para vocês, a visão mais popular é de 29 de julho de 2009, quando ele quebrou o quarto selo. Então o cavalo amarelo veio, eu vi a igreja no céu. Então o cavalo amarelo, então as enfermidades e pestilências começaram na terra. Por isso nós profetizamos Covid, Ebola, Zika vírus e tudo isso. E outra visão popular é a quebra do terceiro selo. Eu ainda me lembro. A visão foi 15 de agosto de 2007, foi na escola de moças. E vocês se lembram em Nakuru? Vocês se lembram? Foi agosto 23 e 24, sábado e domingo. Então eu vi a liberação do cavalo preto. Ele quebrou o terceiro selo
e o cavalo preto veio, e os mercados globais, eles desmoronaram o banco Lehman Brothers, e como um dominó, eles começaram a cair os mercados globais no mundo inteiro. A crise econômica global, o Senhor está dizendo que na tribulação isso será executado pior. O Senhor está dando apenas um pequeno vislumbre do que está vindo, até mesmo o Covid. Que estes cavaleiros, eles operam agora onde? Eles operam na tribulação. E o Senhor tem afirmado que Ele me mostrou a queda dos selos, significando que Ele deu um pequeno vislumbre do que está vindo para que você possa evitar. Eu chorei e chorei, porque ninguém foi achado digno de abrir o rolo ou de olhar dentro. Em outras palavras, trazer libertação, a agenda de Deus para a humanidade, para a terra. Isso significa que todos vão para o inferno. Irmãos e irmãs, Deus não gosta. É isso que ele diz aqui, 1 Tessalonicenses 4:13. Irmãos e irmãs, Deus não gosta de irmãos ignorantes. João está chorando aqui por causa da letalidade, quão mortal e horroroso é o inferno. O inferno é terrível, é tormento. O inferno é tortura, o inferno é eterno, é insuportável. Há choro insuportável lá, há pranto insuportável, escuridão eterna, chamas de fogo descontroladas. Dor insuportável, queimando a sua pele, queima eternamente, punição eterna. Há muita fumaça eternamente lá. O diabo tem mentido. A igreja, quando você olha para eles hoje, eles estão vivendo em ignorância. Ele diz, quando ele quer falar a respeito do arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4:3, ele diz, irmãos e irmãs, não queremos que vocês sejam ignorantes deste fato. E a igreja na Tessalônica era ignorante a respeito dos fundamentos básicos, a pedra fundamental da nossa fé, a ressurreição de Jesus, e essa é a nossa única esperança, que nós receberemos um corpo de ressurreição como Jesus, entraremos no reino de Deus com um corpo glorificado e ressuscitado. É isso que nos separa de todas as outras religiões que você vê na terra, essa idolatria que você vê na terra. Eles estão ignorantes desse fundamento tão básico do cristianismo, da salvação. Entretanto, hoje você descobre que a igreja está ignorante a respeito desse fundamento tão básico da fé, de que sem santidade ninguém entra no céu. Que a razão pela qual Jesus veio é por causa das consequências do pecado. A igreja é ignorante do fato de que o pecado leva para o inferno e o inferno é insuportável. Eles estão brincando com o pecado em ignorância, sem saber que o inferno é eterno, é horror, é tormento, é terrível. Inferno é tortura, o lago de fogo é eterno, o inferno é insuportável, choro insuportável, pranto insuportável, chamas incontroláveis de fogo, escuridão eterna, insuportável queimar da sua pele, do seu corpo, punição eterna, juízo eterno, fumaça eterna, você não consegue respirar. Quando você tenta chorar ou gritar, as chamas entram no seu pulmão. Ai, eu não consigo respirar. E os vermes, aos milhares, estão comendo o seu corpo, estão comendo o seu fígado, o seu cérebro. A congregação, a maioria, mais de 99% dos cristãos são chamados irmãos ignorantes. Eles estão brincando com o pecado como se Deus fosse entender, o Senhor fosse entender. Então, este assunto de ignorância é insuportável. Se você olhar Mateus 8, Mateus capítulo 8, versículo 12. Mateus 8, 12. Eu vou ler o versículo 12. Mateus 8, 12. No versículo 12, ele diz o seguinte, Mateus capítulo 8, 8, 12. Ele diz, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Este é o lago de fogo.
Mateus 25, 30, ele diz o seguinte. Veja que aqui no 12 são os súditos do reino. Mateus 25, versículo 30, ele diz o seguinte. E lancem fora este servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Novamente, isto é o inferno. Foi isso que o diabo mentiu para a igreja e não revelou para eles que o inferno é inacreditável e todos os que entram lá permanecem lá para sempre. Não vão sair nunca mais. Quando você vê a forma como a igreja na cidade de Nairobi, Kakamega, Helsinki, São Paulo, Brasil, ou inacreditável lá em Boa Vista, Vitória, Brasil, todo o caminho até Buenos Aires, Nova York, a igreja, na Austrália, Nova Zelândia, eles estão brincando com o pecado e o diabo mentiu para eles. Então eles são totalmente ignorantes de quão mortal é o inferno. Se você olhar o livro de Lucas, capítulo 16, Lucas 16, por favor. Lucas 16, Lucas 16, 24, ele diz o seguinte. Ele diz, Lucas 16, 24, ele disse. Ele diz, então ele chamou-o, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo, em grande agonia. Então o inferno é lugar de agonia insuportável, tormento insuportável, dor insuportável. Mateus 25, 21, punição eterna, Apocalipse 14, de 10 e 11, a fumaça deles sobe para sempre, o tormento deles é eterno. Então, onde quer que você esteja nos seus escritórios, não deixe o diabo mentir para vocês, não deixe as pessoas dizerem, por que você está vestindo essa saia longa? Você não pode usar a sua roupa para pecado sexual, porque você é templo, seu corpo é templo do Espírito Santo, para que os homens não olhem para você e te cobicem, e entretanto você tem um marido, ou você é simplesmente solteira. Você tem que considerar as eternas consequências do pecado. Não permita isso. Viva para Jesus. Não se preocupe com a opinião pública. Cobre o seu cabelo totalmente. Porque você sabe que o inferno é insuportável. João chorou e chorou. É importante corrigir a igreja. A igreja precisa ser corrigida a respeito da letalidade do pecado. É a razão pela qual Jesus veio nos salvar. Salvação foi para nos salvar dos horrores do inferno. De quão terrível é o inferno, do tormento do inferno, da tortura do inferno, da eternidade daquela punição no inferno. Quão insuportável é o inferno. Choro insuportável, pranto insuportável, escuridão total, você não pode ver ninguém separado de Deus e dos seus amigos, sozinho na escuridão, em tormento total e queimando, tormento, e a sua carne, a sua pele, os seus ossos queimando e assando, punição eterna, juízo eterno, fumaça eterna, você não consegue respirar, quando você tenta chorar, as chamas entram no seu pulmão, você não consegue nem gritar. Então, quando você está naquele lago, você acha que a sua cabeça está para cima? Não, está mergulhada no fundo. Por favor, considere a eternidade. Esta geração, o diabo mentiu para eles, eles estão vivendo em ignorância. Eu quero que vocês, deste dia em diante, considerem o teu destino eterno. Depois daqui, vivam com essa perspectiva eterna no seu escritório, no seu quiosque. Este homem que todo dia vai lá comprar alguma coisa de você, ele está te cobiçando. Recuse, comece a viver a sua vida com uma perspectiva eterna.
Como que esse telefonema desse homem, esta conversa suja desse homem no meu quiosque, vai me ajudar na minha eternidade no céu? Corta isso e vive em santidade para Jesus. Vocês que querem receber o Senhor antes de voltar para o seu escritório, agora este é o tempo para poder receber o Senhor, para que você não chore naquele dia. João chorou. Ele pôde imaginar um mundo sem o Salvador, que todos iriam queimar no lago de fogo eternamente. Ele pôde imaginar um mundo onde o diabo consegue fazer o que ele quer. Se não há um Salvador para vir e julgá-lo, como? Ele pôde imaginar um mundo onde o diabo iria reinar neste mundo para sempre, mas o Salvador veio. E agora ele libertou toda a terra para fora de Satanás, te libertou do pecado e do juízo e do eterno. Ele veio para te libertar do tormento eterno. Terrível tormento, terrível tortura, de insuportável choro, insuportável e eterno ranger de dentes e pranto, escuridão eterna, queimando eternamente, as chamas são incontroláveis. É um fogo que queima a tua carne e os seus ossos, punição eterna, a fumaça eterna do inferno. Ele está dizendo, por favor, escolha Jesus agora e tenha certeza que você vai desenvolver o seu caminho para o céu. Tudo que você faz, se você está pegando um emprego e este emprego vai exigir que você mente ou você pega e você diz, não, por amor à minha salvação eu estou saindo fora. E você imaginar que tremendo registro vai ficar. Que tremendo crédito você terá com o Senhor. Você vai viver como a igreja primitiva, fé suprema. Pessoas que suportaram, aceitaram ser torturado e morrer, mas não renunciaram a Jesus. Mas eles recusaram a corrupção. Repita comigo, querido Senhor Jesus, eu me arrependo hoje que nós temos vivendo grandemente em grande ignorância, sem saber quão terrível e aterrorizante é o inferno. Nós brincado com o pecado, habituados com o pecado, aceitamos o pecado e toleramos o pecado, normalizamos o pecado e celebramos o pecado como geração. Eu me arrependo, meu Senhor Jesus, porque tu vieste, morreste e derramaste o teu sangue para que nós pudéssemos ser removidos do pecado e sermos transportados para o glorioso e eterno reino de alegria e paz, o reino do céu. Senhor, eu te recebo, meu Senhor Jesus, hoje no meu coração como meu Senhor e Salvador. Por favor, dá-me zero tolerância ao pecado, para que eu viva através do seu Espírito. E usa-me, Senhor, para atingir outros filhos que estão perdidos, para que eles possam também saber esta verdade, de que o inferno é eterno, e que todos os que entram no lago de fogo nunca mais sairão. Que o inferno não é uma estação de reabilitação, onde em pouco tempo eles serão removidos. Então, esta é a oportunidade para determinar a nossa eternidade, para que possamos escolher a santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Se você disser essa oração, ligue para os nossos telefones, vai para uma igreja que prega a vinda do Messias, não prega dinheiro, não prega a prosperidade deste mundo. Que o Senhor os abençoe no poderoso nome de Jesus. Eu digo em hebraico, Todarabá Yom Tov, o Messias está vindo, viva sempre nesse escritório como se hoje fosse o dia. Eu vou terminar com isso. Eu me lembro que algumas das minhas filhas, elas vão me permitir dizer isso. A chefe da Justiça da Venezuela e a adjunta, a vice-presidente da Corte, da Suprema Corte. Quando eu vou lá, elas me convidam para ir ao escritório para dizer o que o Senhor está dizendo, e também as Supremas Cortes me convidam. Eu me lembro quando eu disse para eles, vocês estão muito ocupados, vocês são presidentes da Suprema Corte. E se o Messias veio quando vocês estiverem presidindo sobre um caso? Vocês agora vão para o inferno, porque, Senhor, eu estava ocupado na Suprema Corte. Ela disse, não. Então lembre-se sempre viver naquele escritório.
escritório, como se esta fosse a hora, o momento que Jesus vem. E você deve se perguntar, e se Jesus veio agora enquanto eu estou nesse escritório? Será que eu vou conseguir entrar ou eu vou falhar em entrar porque eu estou ocupado como banqueiro, advogado, doutor? Não mesmo, estejam sempre prontos o tempo todo. Quer você esteja dirigindo, cozinhando na cozinha, porque naquele dia muitos serão pegos desprevenidos e fazendo as coisas normais desta vida. O Messias está vindo. Toda Rabá, Yom Tov, Toda Kolam, Toda Haverim. Amém.